Bem-vindos. Hoje vamos fazer uma análise aprofundada de duas zonas vizinhas da ilha de Hong Kong que, à primeira vista, parecem só... Mais betão e vidro. Exato. Quarry Bay e North Point. Mas os materiais que temos contam uma história fascinante de contrastes. De um lado, Quarry Bay. Um bairro inteiro basicamente esculpido pela visão de um gigante industrial estrangeiro, a Taiko. E do outro, North Point, cuja alma foi forjada por vagas de imigrantes chineses. É o oposto. A nossa missão hoje é, desenterrar os tesouros escondidos que estes locais guardam e que contam a história da própria resiliência de Hong Kong. Ok, vamos a isto. E começamos por um lugar cujo nome já é por si só uma primeira pista. Quarry Bay. O nome chinês, Tsoryu-yong, significa algo como Ribeira das Carpas. Evoca uma imagem pacífica, quase rural, não é? Sim, uma imagem de um riacho a desaguar no mar. Uma imagem que, na verdade, não podia estar mais longe da realidade que se sucedeu. Porquê? Porque o nome inglês, Quarry Bay, ou seja, Baía da Pedreira, é brutalmente literal. Ah, claro. Refere-se às pedreiras de granito que ali existiam no século XIX. E essa tensão entre a Ribeira das Carpas e a pedreira industrial é, o resumo perfeito da história do lugar. A natureza deu lugar à indústria de uma forma avassaladora. E essa transformação teve um nome, Tyco, uma empresa britânica, também conhecida como Butterfield and Swire, que em 1883 viu aquela baía e, bem, não pensou em carpas. Não, pensou em docas, refinarias e fábricas. Eles não construíram apenas uma fábrica, eles construíram um reino industrial. As docas Taiko, a refinaria de açúcar Taiko, uma fábrica de refrigerantes. Tornou-se no maior complexo industrial de Hong Kong na altura. Exatamente. E para o fazer, claro, aterraram a Baía. A costa original e a tal Ribeira das Carpas foram, simplesmente soterradas. Naquela altura o dinheiro falou mais alto, claro. A última coisa na cabeça deles era a ecologia. É uma história clássica da era colonial, sem dúvida. Mas o que é que resta desse império hoje? Se eu for a Quarry Bay, que agora é uma selva de edifícios de escritórios, ainda consigo ver vestígios. Consegues, se souberes onde procurar. E isso leva-nos ao nosso primeiro tesouro escondido, no meio do moderno complexo de escritórios Taiko Place. Sim. Entre as instalações da arte e os cafés da moda, sobrevive uma estrutura metálica quase fantasmagórica, os contornos do antigo pórtico de uma grua gigante das docas. E espera, então eles deixaram um pedaço de metal velho, tipo enferrujado, no meio daqueles edifícios novos e brilhantes. Por que é que não o demoliram? Parece completamente fora de sítio. Parece, mas é uma jogada de marketing brilhante, na verdade. É um conceito a que podemos chamar heritage branding. Marca patrimonial. Isso. Em vez de demolir tudo e construir um cubo de vidro anónimo, a Swire, a empresa sucessora da Taiko, deixou este fantasma industrial para trás. E isso dá-lhe uma história. Dá-lhe uma história, autenticidade. Diz aos clientes, não somos apenas mais um arranha-céus, temos raízes profundas aqui. É uma forma de, num único olhar, vermos a transição económica de Hong Kong, da indústria pesada para os serviços. Faz todo o sentido. E imagino que essa lógica industrial tenha moldado não só a paisagem, mas também a vida das pessoas. Sem dúvida, a Taiko criou uma geografia de classes sociais que era visível a olho nu. Como assim? Para os milhares de trabalhadores chineses, construíram os blocos de apartamentos Tai, como o Tai Lok Lau. Eram edifícios densos, construídos mesmo ao lado do barulho e da poluição das docas. Eram comunidades unidas, imagino. Sim, muito unidas. A vida era partilhada nos corredores, nos pátios. E os patrões, os executivos britânicos, de certeza que não viviam ao lado das docas. Nem pensar. Para eles o cenário era outro. Na encosta da colina, com vista para o seu império, mas longe do caos, construíram a Woodside House, ou Lin Bien Vu. Uma mansão. Uma mansão elegante, de tijolo vermelho rodeada de jardins, com privacidade e uma brisa fresca. A separação física era um espelho perfeito da hierarquia social. Literalmente, os trabalhadores em baixo, no fumo, e os patrões em cima, a respirar ar puro. Essa casa ainda existe. E essa separação ainda se sente. A casa existe e é aqui que encontramos o nosso segundo tesouro escondido. E é uma história de inversão total.
A Woodside House, depois de ficar abandonada nos anos 70, ganhou fama local de ser uma casa assombrada. Ah, a sério? Sim, mas hoje, essa antiga fortaleza da elite colonial foi transformada num centro de educação sobre biodiversidade, aberto a toda a gente. Isso é uma reviravolta incrível. O lugar mais exclusivo tornou-se no mais público. E a mudança é brutal, em termos sociais. Pensa nisto. O que era um clube privado para a elite é agora um sítio onde qualquer criança pode ir aprender sobre a natureza. É uma metáfora poderosa. É, surgir mesmo uma experiência a quem visita. Caminhar desde a zona onde ficavam os antigos blocos Thai e subir a colina até à Casa Vermelha. É uma caminhada de 10 minutos que nos permite sentir fisicamente essa geografia de classes e a sua espantosa evolução. Ok, então temos a indústria, a estrutura de classes, mas as fontes mencionam também uma camada ainda mais sombria nesta história. Algo escondido nas mesmas colinas. Sim, as colinas de Quarry Bay guardam as cicatrizes da guerra. Durante a Batalha de Hong Kong, em 1941, na Segunda Guerra Mundial, esta zona foi uma linha de defesa crucial. Contra a invasão japonesa. Exatamente, e os vestígios ainda lá estão para quem os quiser encontrar. E estamos a falar de quê exatamente? De coisas que se podem mesmo ver. Quer dizer, uma pessoa vai fazer uma caminhada e de repente tropeça no artefacto da guerra. É isso? É exatamente isso. É o nosso terceiro tesouro. Ao longo de trilhos como o Wilson Trail ou a Mount Parker Road, se estivermos atentos, encontramos fornalhas de campanha, basicamente, fogões de guerra. Uau. Encontramos as ruínas dos reservatórios de água de Taiko, que foram vitais para a defesa, e até os restos de uma ponte de um teleférico da refinaria de açúcar que foi reconvertido para ser uma linha de abastecimento militar. Isso é fascinante. Transforma uma simples caminhada numa espécie de safari histórico. Dica de caminhada histórica. Permite-nos medir o impacto da guerra na cidade de uma forma muito física, muito pessoal, longe das vitrinas de um museu. A história está literalmente debaixo dos nossos pés. Tudo o que descrevemos em Quarry Bay parece ter sido planeado, de cima para baixo, por uma única entidade. Mas se andarmos 10 minutos para o oeste, a história muda completamente, não é? Em North Point. Muda radicalmente. Em North Point, a força motriz não foi uma empresa. Foi o oposto. Foi uma força de baixo para cima, impulsionada por pessoas a chegar e a construir uma vida nova. E começa com um homem. Começa com um homem, Lee Chun-young, um magnata da província de Fujian, que em 1921 comprou terrenos recém-aterrados e começou a construir prédios de habitação. E a sua influência atraiu outros da sua terra natal. Atraiu milhares. A comunidade de Fujian tornou-se tão dominante que a zona ganhou a alcunha de Pequena Fujian. O dialeto Minnan era a língua franca nas ruas. E com eles trouxeram a sua forma de viver, que criou uma das cenas urbanas mais icónicas de Hong Kong. O elétrico a passar no meio do mercado da Chani Wang Street. É o nosso quarto tesouro escondido. E tenho-te confessar, é um dos meus lugares favoritos em Hong Kong. É um caos, não é? É um espetáculo de som, cheiro e movimento. O ding-ding, como lhe chamam, desliza lentamente por um corredor humano, quase a roçar nas bancas de peixe seco e vegetais frescos. Tenho de perguntar, como é que aquilo funciona? Um elétrico a passar no meio do mercado cheio de gente parece uma receita para o desastre. É incrível, não é? É o que eu chamo de acomodação dinâmica. Não há regras escritas, não há semáforos. É uma espécie de dança urbana que todos aprenderam a dançar. Uma dança. Sim. O condutor do elétrico toca a campainha, as pessoas afastam-se por instinto, o elétrico passa e um segundo depois o mercado volta a fechar-se atrás dele. É uma obra-prima que mostra a vitalidade dos imigrantes, a sua capacidade de maximizar cada centímetro de espaço. E essa cultura não fica só pelo mercado. Não de todo. Nos andares de cima dos prédios escondem-se pequenos templos budistas e no cais vemos outra tradição, a libertação de vidas, onde as pessoas compram peixe vivo, não para comer, mas para o devolver ao mar. Mas a identidade de North Point não parou na pequena Fujian. Houve outra transformação, outra vaga de imigrantes. Sim. No pós-guerra, depois de 1949, chegou uma nova vaga, desta vez de Xangai. E com eles trouxeram o glamour, a cultura vibrante da sua cidade. North Point transformou-se num centro de entretenimento e ganhou uma nova alcunha, Pequena Xangai.
Exatamente. E o coração dessa pequena Xangai era um edifício que ainda hoje é uma O lenda. State Theatre. O State Theatre, ou Juan do Xian. O nosso quinto e último tesouro. E que tesouro! Só a arquitetura já é uma obra de arte. O telhado é sustentado por uma estrutura única em arco parabólico que parece umas costelas de betão a flutuar sobre o edifício. É uma joia do modernismo? Completamente. E as atuações que aconteceram lá dentro foram lendárias. Foi palco de tudo, desde a ópera cantonesa a orquestras internacionais. E li que uma superestrela asiática teve um dos seus primeiros grandes espetáculos ali. Sim, talvez o momento mais icónico. Em 1970, uma jovem cantora de 17 anos, vinda de Taiwan, chamada Teresa Teng, atuou ali. Era o início da sua carreira e ela viria a tornar-se numa das vozes mais amadas da Ásia. O State Theatre viu nascer uma lenda. Então temos este ícone do passado que está agora a ser preservado. E o que é que está a acontecer à sua volta, hoje em dia? E aí é que reside a beleza do contraste. A poucos metros do State Theatre, temos o novíssimo East Coast Park Precinct, um passadiço moderno à beira-mar, com arte, espaços para skate, vistas espetaculares. O passado e o futuro lado a lado. Literalmente. E isto levanta uma questão central para qualquer grande cidade. Como é que se preserva a alma cultural enquanto se projeta o futuro? A coexistência destes dois locais em North Point oferece uma resposta visual muito poderosa a essa pergunta. Exploramos duas narrativas completamente diferentes, a história industrial e corporativa de Quarry Bay e a história cultural e popular de North Point. Juntas, parecem formar a alma dupla da zona oriental da ilha. Então, o que é que tudo isto significa? Se ligarmos todos estes pontos, o que vemos é uma demonstração incrível da resiliência urbana de Hong Kong. E essa resiliência manifesta-se de formas muito distintas, não é? Certo. Por um lado, temos a resiliência do aço do Império da Taikou, que pegou numa baía rochosa e a transformou à força no motor económico, e por outro temos a resiliência do espírito dos imigrantes de Fujian e Xangai, que chegaram com um pouco mais do que a sua cultura e recriaram os seus mundos, num espaço mínimo. Ou seja, estes tesouros escondidos são mais do que locais para turistas. Muito mais. Não são apenas locais para tirar fotografias. São portais. São lugares que nos permitem tocar na complexa e multifacetada estrutura social e histórica de Hong Kong, muito para além do brilho das lojas e dos restaurantes famosos. Fica então um pensamento final. As histórias de Quarry Bay e North Point mostram que as cidades são como museus vivos, com camadas de narrativas esquecidas debaixo de cada arranha-céus ou mercado de rua. Isto leva-nos a pensar: que histórias esquecidas, que reinos industriais ou refúgios de imigrantes poderão estar escondidos à vista de todos, nos lugares que percorremos todos os dias?